E eu trabalho dessa forma. Eu acredito ou eu não acredito. E tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós passamos, achando que não vai acontecer na vida delas pelo cenário da vida que se encontra. Sim. Só que o Senhor Deus, ele muda cenários, Diácono Pedro. Ele faz uma reviravolta tão grande que da onde você acha que não tem, onde não vai acontecer, acontece. Porque quando o Senhor Deus fala que as mãos dele estão estendidas para dentro da tua casa, você crê. Você tende a abrir só a porta. Porque, como eu estou dizendo, as maravilhas dele vai ser tão grande que tem hora que você vai ficar até impactado. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Voz para Gerações. Nós estamos aqui com um casal de pastores para poder trazer conselhos, para poder trazer testemunhos, para poder trazer palavras que irá edificar a sua vida. Então, senta, se prepara, porque o podcast Voz para Gerações só está começando. Voltamos, estamos aqui em mais um podcast Voz para Gerações. Eu já quero aqui me desculpar porque semana passada não teve o episódio. Infelizmente o rapaz que viria, ele precisou cancelar, então marquei ele para um próximo dia, ele vai estar vindo aqui. Mas hoje nós estamos aqui novamente para poder fazer esta entrevista, né? Fazer este programa que eu tenho certeza que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Amém? E nós estamos aqui com o pastor Robson e a pastora Suzana, a pastora Suzana, da Igreja Evangélica Ministério da Família em Cristo. Eles estão aqui hoje para poder bater um papo com a gente, para falar da palavra de Deus. E eu já vou aqui deixar eles se apresentarem. Queria pedir, pastor Robson, se apresente para a gente, fala um pouquinho. Amém, amém. Me chamo pastor Robson, como o diácono Pedro aqui falou. E tenho, 36 anos, Sou o pastor presidente do Ministério da Família em Cristo, da Igreja Evangélica Ministério da Família em Cristo. E é um prazer e uma honra estar aqui nessa noite para poder compartilhar os nossos conhecimentos sobre aquilo que Deus tem para nós, sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam de um agir de Deus. Amém? Amém, aleluia. Agora, vou deixar também a pastora Suzana se apresentar. Fala aí um pouquinho. Paz e graça, povo de Deus. Eu sou a pastora Suzana, também juntamente com o pastor Robson, pastor presidente do Ministério Família em Cristo. Estou muito honrada de estar aqui nessa noite e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai alcançar muitas almas através desse podcast. Amém. E a gente vai começar aqui deixando eles já contarem a história, mas a gente vai deixar isso para um outro podcast. Porque eles falaram que a história é bem grande, mas a gente vai separar um podcast especial. Se eles já deixando mais um convite aqui. Amém. Um episódio especial para eles poderem estar trazendo testemunho de história de vida. Mas eu sei que eles vão acabar contando um pouquinho aqui do que eles viveram. E eu queria começar já com uma pergunta, que é como vocês souberam que eram chamados para o ministério? E como souberam que eram chamados um para o outro? Vou deixar até a pastora Suzana começar dessa vez. Amém. É interessante que desde muito nova, apesar de eu não ter nascido num berço evangélico, desde muito nova, o Senhor Deus, ele tem sempre falado comigo através dos profetas que ele envia. E depois de uma determinada idade, quase que pela dor, eu conheci verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, através da minha gravidez, do meu filho Miguel. Eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor Deus e ali o Senhor Deus selou a minha história. E ali eu comecei a entender que eu fui chamada para ser uma pessoa diferente. Amém. Que eu fui chamada para levar a palavra de Deus para aqueles que precisam e necessitam. Através da gravidez do meu filho, o Senhor Deus selou a minha vida. Eu pude ver que ele tinha me separado para uma grande obra e desde o ventre da minha mãe ele já tinha me chamado, só que às vezes quando Deus chama a gente não vai e às vezes precisa passar por uma dor para entender o seu chamado. E foi nesse determinado momento que eu entendi
que eu tinha literalmente nascido para poder servir a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E através da minha vida, eu morava em Macaé, depois eu voltei para Nova Friburgo, encontrei o pastor Robson, os dois eram do mundo, né, digamos assim, e ali a gente se conhece desde criança. Ele, na verdade, me conhece porque ele era amigo do meu irmão de infância. E ele falou, eu te conheço sua família. A gente criou uma amizade, acabou se conhecendo. Resolvemos se juntar ali, né? Como um casal. E viemos para Macaé. E através dessa vinda para Macaé, onde eu fiquei grávida do meu filho, eu tive encontro com o Senhor Jesus. E através da minha gravidez, ele teve encontro com o Senhor Jesus. E ali a gente viu que o Senhor Deus, ele uniu, né? Vamos, digamos assim, desde uma infância, Sim. se conhecendo, mas depois, com 25 anos, foi se ver de novo. E através disso tudo, o Senhor Deus nos uniu para poder fazer a obra dele. Foi aí que eu e ele entendemos que a gente era separado para fazer a obra junto. Amém. Para pastorear juntos, né? Sim. E eu queria também perguntar para vocês como que foi esse início desse ministério, como que foi, surgiu essa ideia, né? Vamos abrir uma igreja, vamos começar. Então, eu já vou falar assim por causa de tudo que a pastora Suzana falou. Sim. Começou a vir as batalhas espiritual, e nisso eu quis voltar para minha antiga religião, achando porque as lutas que estava passando, eu quis voltar para ela. Mas assim, teve assim alguns encontros, eu quis trazer a pastora Suzana também para o mesmo lugar onde que eu estava, mas só que ela não se encaixou. Literalmente. Não dava para ela. Entendeu? Aí o que acontece? Aí nisso tudo, a qual o pastor Mauro profetizou o Miguel sobre a vida da pastora Suzana. Então aí eu passei a ver diferente também as outras coisas, as outras religiões, mas não aceitava que o pastor Mauro orasse por mim. Não aceitava. Porque eu conhecia a palavra. E quando você vem de uma religião, você não quer abrir mão daquilo ali que você conhece, porque você conhece a palavra. Então você acha que qualquer outra coisa é errado. Então, mas a Bíblia vai dizer, né, que conheceis a verdade vos libertará. E eu entendo que João 8,36 disse, pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Então eu tive de passar num grande processo espiritualmente, de passar mesmo assim uma batalha de tirar de mim tudo aquilo que não provinha do Senhor. Eu vivia, para você entender, Diácono Pedro, eu vivia no mundo das pombagiras. Cada dia eu saía com uma diferente. Meu Deus. Aonde que eu chegava eu chamava atenção. Você tá entendendo? Porque eu achava que aquilo que tinha sobre o meu pai, eu achava aquilo perfeito para mim. Então eu entendi que depois a gente vamos passando, vamos tendo uns entendimentos que aquilo ali se chama maldição hereditária. E eu tá deitado assim na minha cama, assim, daqui a pouco eu sair do meu corpo, elas vêm me buscar assim, me levar por dentro do mundo delas, me puxando para dentro assim, e eu ficar sentado, tipo que eu tô sentado aqui num trono e todas elas assim, entendeu? E o Senhor me libertou sobre isso e fora os outros demônios. Aí quando eu fui liberto e verdadeiramente tivemos assim um encontro com o Senhor, que eu abri mão de tudo mesmo, abri mão, eu entreguei minha vida para Jesus no sábado, no domingo já estava levando um amigo meu lá em casa para aceitar Jesus. Amém. E assim foi tendo o processo, o pastor Mauro lá orando, processo de libertação, fazendo muitas coisas, e daqui a pouco entrei para dentro do banheiro para tomar o banho. Aí o Senhor falou algo comigo, vou conceder a vocês um ministério. Aí eu baixei a cabeça e fiquei quieto. O Senhor falou comigo assim, Ministério da Família em Cristo. Foi o Senhor Deus que detalhou e deu um nome ao ministério. Não foi coisa que a gente botamos no papel, ficamos caçando, não. Foi o Senhor Deus que falou assim, Ministério da Família em Cristo. Amém? Foi assim que foi o chamado, começou o chamado do Senhor na nossa vida. Amém. E tudo isso hoje alinha com o que vocês estão vivendo, né? Porque hoje vocês falaram do culto de libertação, eu estava conversando aqui,
E se vocês não tivessem vivido isso, vocês não iam conseguir aconselhar outros. Verdade. Outros, né? Não ia ter essa bagagem, né? Essas experiências para poder aconselhar os jovens, trabalhar, né? No culto de libertação que vocês trabalham hoje. Sim. E hoje, até lembrei de outra coisa aqui, que hoje a gente tem uma grande quantidade de pastores abrindo igreja, né? Mas Verdade. você vê que muitos abrem daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, fecham. Porque às vezes eu entendo, né? Que não foi o propósito de Deus. Ou que talvez abriu sem um direcionamento, porque talvez quis abrir fora do tempo. Sim. Né? E o que vocês, um conselho que vocês têm para dar, ou para deixar, para falar para esse pessoal que quer ser pastor, que quer abrir um ministério, que quer, mas às vezes ainda está sem visão, quer abrir fora do tempo? Diácono Pedro, o que você falou é fundamental a gente falar sobre isso. Porque ser pastor não é fácil. Sim. Hoje em dia as pessoas estão achando que abrir um ministério, abrir uma igreja é a mesma coisa que você abrir um supermercado, um bar ou algo parecido. Não é. O verdadeiro pastor, que ele quer realmente levar a palavra do Senhor Deus e ter o Espírito Santo dele dentro da casa dele, atuando, libertando, curando, fazendo tudo aquilo que Jesus fez quando Jesus veio sobre a nossa terra. E ele veio, mas ele não se contaminou com o pecado deste mundo. Nós sabemos bem disso. Mas ele veio e ele deixou ensinamento pra gente. Só que ser pastor não é fácil. É muito pesado, sabe? Esses dias eu estava até brincando com o pastor Robson, falei, se eu soubesse ser pastora presidente, era um fardo tão pesado, eu não queria. E eu brinquei com ele assim, mas quando você é chamado, não tem para onde você correr. Nós iniciamos o nosso ministério, eu como missionária na época, ele como pastor, ajudando outros ministérios de pastores amigos nossos. Nós viemos a abrir a nossa igreja agora. Fez 5 meses, né, pastor Robson? Sim. Faz 5 meses que nós estamos ali no Bosque Azul, né, na rua Nádia Maria, onde nós estamos ali, levando a palavra do Senhor Deus. E através disso, eu não sei se é pelo nome Ministério Família em Cristo, mas a gente tem chamado muito a família em si toda. Hoje, na hora que eu estava lá em casa, o Senhor Deus ministrou isso no meu coração para falar aqui. Quando ele deu esse nome pra gente, Ministério da Família em Cristo, você vê que trabalha com a família. Com a família. E é muito interessante que além da minha família, a família do pastor Robson, não, porque moram todas na cidade de Nova Friburgo, mas a minha está praticamente toda aqui. Todas as minhas irmãs e meus cunhados, eles estão com a gente no nosso ministério. E começou a ir membro, que os irmãos, os cunhados, todo mundo começou a ir para o nosso ministério. Como Deus tão um negócio que até a família vai junto. E assim, literalmente a nossa igreja é uma família. Domingo nós tivemos um culto do Novembro Azul, dirigido pelos varões. No sábado, perdão. Foi no sábado. E é onde a gente teve convidados que falou, nossa, a igreja de vocês é muito jovem, a igreja de vocês é muito unida, parece literalmente uma família, e é verdade. É literalmente uma família. Não é fácil ser pastor. Tem dia que dá vontade de largar tudo e de falar, chega, daqui eu não consigo, mas o Espírito Santo, ele nos dá força para poder continuar levando a palavra dele. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão magoadas com a igreja do Senhor e precisa verdadeiramente ter um encontro de novo com Jesus Cristo, precisa verdadeiramente entender que eles foram machucados em determinados ministérios, mas não são todos. Eu quero frisar isso aqui, é muito importante, sabe, diácono? É muito importante falar que a gente não prega, como que eu vou falar para você? Placa de igreja. Nós não pregamos placa de igreja, nós pregamos Jesus Cristo de Nazaré. Nós pregamos que Jesus veio para libertar, para salvar, para curar. Tem muitas coisas que a gente mais vê hoje, são muitos cristãos chateados com algum ministério, que não quer voltar mais para a igreja do Senhor, achando que toda a igreja é igual. Eu falo para você que está em casa, no celular, onde você estiver assistindo a gente agora, nesse exato momento, que as igrejas não é igual, elas não são iguais, são diferentes. Tem ministério diferente, tem mulheres e homens, sim, de Deus, são instruídos pelo Espírito Santo, que veio para ajudar e não para matar o ser humano, não para matar o homem nem a mulher. E se todo mundo entendesse isso, diácono,
e pregasse somente Jesus Cristo de Nazaré, não pregasse placa de igreja e nem nome de ministério, a gente teria um evangelho totalmente diferente do que a gente está tendo hoje. Sim. Porque é muito difícil hoje você pregar para um jovem ou para uma pessoa de mais idade que foi muito magoado dentro da igreja e colocar na cabeça daquele jovem, daquela pessoa que é para ela voltar, que aquela igreja é diferente. Nós estamos lidando com um jovem dentro da igreja que ele foi muito magoado por uma determinada igreja. E a gente está tendo... vê que ele está muito... como é que eu vou falar para você? Não consegue se abrir, né? Não consegue conversar. Tá muito difícil. Ele tá muito tipo magoado. Assim, o verdadeiro, sabe aquele negócio quando a gente ora, Senhor, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Sim. Então ele pegou toda a dor, assim... As mágoas, ele transformou aquilo em pedra dentro dele. E sobre mais algo para você falar para essas pessoas que abrem ministério e fecham, também quero deixar algo aqui frisado aqui para os pastores. Que quando você ser pastor, não é só estudar teologia. Verdade. Eu gosto muito de frisar isso. Não é você falar ali bonito, hebraico. Vamos lá, igual esse dia eu tava lá vendo assim. Ebrahim. Vamos lá. Então, desse jeito assim, entendeu? Primeira coisa que você tem de falar Bíblia. Segundamente, a gente costuma muito frisar isso aí. Você tem de estar matriculado na faculdade do Espírito Santo. Principal. Esse é o caminho, a faculdade. O que o nosso pastor ensinou para nós, olha, vocês vão estudar teologia, vocês vão fazer isso, mais aquilo, mas a primeira coisa que vocês pedem sempre ao Senhor, nos instrui, Senhor. Nos matricula na tua faculdade. Então é isso. Aí tem pastores que hoje, eu vou te explicar onde que eu quero chegar, que são diácono, evangelista, até missionários. Aí se machuca no teu ministério, aí sai mal da igreja, aí daqui a pouco eu mesmo vou abrir, bate no peito. Vou abrir uma pra mim. E aí quando ele entra pra abrir aquela igreja, ele vê que não é aquilo. Ele vê que não é aquilo, que não é fácil. Foi na emoção. Na emoção. Também. Primeira coisa que você tem de ter é o chamado de Deus. Não adianta eu também querer, sabe por que a gente quer falar muito isso? Não adianta eu te chamar lá na frente, vou derramar o óleo sobre a tua cabeça. Você está entendendo? Sem primeiramente aquele que é dono de todas as coisas, porque do Senhor Deus é a terra e sua plenitude, tudo que nela habita. Aleluia. Se ele não te ungir primeiro, o nosso azeite que nós vamos derramar na sua cabeça vai ser em vão. Nós vamos acabar te matando espiritualmente. Nós vamos estar achando que nós vamos estar te ajudando, nós estamos te matando. E outra coisa, o diabo, eu quero falar uma coisa e frisar aqui. O diabo não vai te reconhecer mais como um diácono. Ele vai te reconhecer que você foi consagrado, um pastor. Você aceitou. Então, quando você abre uma igreja e fecha, tem de ter muito cuidado. Amém? Pegando um pouquinho do gancho que a pastora estava falando aqui, e realmente, se você perguntar hoje, fazer uma estatística de 100% dos cristãos que saíram do ministério e perguntar por que você saiu, 85% vai falar porque eu me magoei, porque eu carrego feridas. E isso é uma realidade que muitos hoje estão vivendo. Aí acontece o que vocês falaram, né? Chega com mágoa, chega ferido, e aí não consegue tirar aquele coração de pedra, né? Deixar Deus trabalhar, Deus agir. E às vezes ali precisa ser trabalhado uma questão de N fatores familiares e não é trabalhado porque ele está ali ainda preso, né? E o pastor também falou uma outra coisa aqui, eu queria até puxar esse gancho para poder perguntar para vocês. Porque como que vocês conseguem? Porque às vezes tem muitos jovens que chegam na igreja e ele fica, cara, o que Deus quer? Porque ele chega na igreja, ele quer fazer alguma coisa, ele quer, o que Deus quer comigo? Será que é para pregar? Será que é para tocar? Será que é para, o que eu vou fazer? E aí, como que vocês ajudam de alguma forma a eles conseguirem enxergar qual é o propósito de Deus na vida deles? Vocês dão esse direcionamento para eles conseguir ver qual é o talento que eles têm, né, para fazer determinado tipo de coisa. Né? O chamado. É muito interessante você fazer essa pergunta, porque
eu costumo, todas as pessoas que chegam na nossa igreja falam só, a gente é meio doido. E é literalmente. Nós fomos chamados assim. Eu acho que se você não for doido por Jesus, melhor você nem fazer nada. Porque ou você acredita ou você não acredita. E a gente dá total liberdade para todos dentro da nossa igreja. Sim. A gente tem feito... o que a gente tem feito dentro da nossa igreja hoje? Colocar eles para fazer de tudo um pouco. Desde servir um copo com água, desde você entregar o panfletinho. O panfletinho não, qual é o nome, pastor? Do dízimo e oferta? Que você não gosta que chama de panfleto. O envelope. O envelope de dízimo e oferta. Desde sentar na bateria e tocar, desde pegar uma guitarra, desde você ter a sua oportunidade de lá na frente levar uma palavra. Eu tô com uns dois jovens, vou botar dois, que estão com muita sede de Jesus dentro da nossa igreja. Um deles se chama Mateus. Eu tenho ele como meu filho na fé. E ele chegou muito tímido, ele é aquela pessoa muito tímida, muito tímida, ele não se abre, ele é muito difícil de falar e de tudo. Se você pegar um antes dele e o agora, você vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu? As pessoas estão indo na nossa igreja falando assim, nossa, é esse jovem, é ele que eu vi, e olha como ele está falando. Pedro Diácono, a gente coloca eles, dá literalmente a oportunidade deles subir no altar e falar uma palavra, e através disso eles estão assim, abrindo um leque na vida deles, que o próprio Espírito Santo está falando com eles aquilo que Deus quer que eles façam. Principalmente, eu tenho um jovem que está na bateria, que é o Brian, né? Ele fala que ele quer ser de tudo um pouco dentro da igreja. Ele quer montar uma banda com todos os instrumentos. Dessa forma, com todos os instrumentos, ele brinca assim. Mas o Mateus, por ele ser bem mais retraído e ter chegado na nossa igreja assim, hoje eu olho para ele, eu sinto um orgulho tão tremendo de saber como é a vida desse jovem dentro da casa dele, como ele chegou no nosso ministério, como ele está hoje. E o mais interessante é que eu acho que vai ser nesse domingo agora, ele vai estar pregando pela primeira vez na nossa igreja, levando a palavra, porque ele já está tão solto, ele já está tão bem com a palavra de Deus, ele já está se sentindo tão preparado, amado, respeitado, que ele está confiante e sabendo que quando ele levar uma palavra dentro da nossa igreja, ali no meio do ministério, alguém vai ser impactado pela palavra que Deus tocar no coração dele. Então, isso é muito legal. É assim que a gente começa, né? E isso até é algo que a gente vai entrar depois falando da estratégia, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho, que é algo que você estava falando aí. E eu lembrei que quando meu pai tinha igrejinha lá na garagem, ele fazia assim, né? Os jovens, eu lembro o Mateus, o Gleison, pegava... meu pai dava oportunidade, né? Mas a gente buscava jovens que oravam, se consagravam e tal, subia monte. É desse jeito. E... era eu lá no meio deles, lá, pequenininho, e no meio deles. Mas quando eles pegavam o microfone para pregar e a gente começou a ver Deus agindo, e eles se surpreenderam que tem uma vez que meu pai deixou o culto na direção deles. Falou, eu vou deixar hoje o culto na direção de vocês. E eles levantaram, fizeram um clamor, acho que era o culto de libertação. Quando eles estenderam a mão para orar, e um ali intercedendo, tinha gente caindo endemoniada, tinha gente caindo, eu não sei se sendo arrebatado, e gente sendo batizado com o Espírito Santo. Aí depois eles, pastor, o que está acontecendo? Não sei o que, eu só levantei a mão. Aí meu pai falou, mas vocês estão buscando, vocês estão subindo um monte, vocês estão, né? É desse jeito. Então isso vai acontecer, mas sempre também deixando ali que quem faz é o Espírito Santo de Deus, né? Que isso, mais importante. Para não perder aquela humildade. E pegando também um gancho a qual você está falando, Diaco, e uma coisa muito importante que a gente costuma fazer dentro da nossa igreja, nas terça-feiras, eu pego sempre um assim distraído, que não preparou nada, e eu chamo assim, ele vai lá, leva uma palavra, aí eu fico parado olhando. Eu tenho dois, eu vou falar porque dois, eu tenho dois casal, o Anderson, a Aline, o Juan e a Lavínia. Eu vou falar um pouco do Anderson. O Anderson é aquela pessoa que eu peguei ele de surpresa. Eu cheguei na barbearia dele dentro da Malvina para poder cortar o cabelo. 3 meses sem ver ele, 3 meses que eu não ia lá. Aí eu convidei ele para ir no culto. Aí ele falou assim, um dia ele conversando lá comigo, pastor, o senhor não sabe, aquele dia que o senhor esteve aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Aleluia. Aquele dia que o Senhor esteve aqui, eu não sabia mais o que fazer. Mas quando eu vi o Senhor abrir um sorriso, porque eu sabia que a minha resposta estava chegando. Aleluia. Aleluia. Aí ele falando assim comigo, me senti assim, como que Deus une propósito. E hoje você tem de ver ele trazendo uma palavra. Sim, é uma bênção. Trazendo uma palavra. Ele trouxe uma palavra introdutória no sábado, no culto dos varões, que eu fiquei parado, fiquei pensando assim, eu que estou aqui pregando aqui, é porque você sabe o que eu costumo falar? Pastor e pastora tem de ser exemplo. E talvez muitas das vezes a gente não observa, mas nós estamos sendo observados, tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, o jeito de orar, o jeito de impor as mãos, as nossas atitudes dentro da igreja. Então nós costumamos pegar assim, a irmã Aline, para quem chegou lá assim quietinha, na hora da oportunidade dela, os louvores da harpa é com ela. Uhum. E com ela, com a Lavínia, né? Ela, Lavínia, o irmão Juan, a palavra, ele gosta de palavra. E você vê que as pessoas já têm um chamado. E quando você tem um chamado de palavra, de trazer algo da direção de Deus, você fica impactado. Você fica assim, até parado assim, olhando como que Deus une propósito. Todo mundo fala a mesma língua, no mesmo patamar. Eu creio assim também, como já tive várias vezes assim, algumas vezes na sua igreja assim, tem bastante jovem lá também. E vocês tentam também andar todos vocês no mesmo nível, no mesmo alinhamento. E uma das melhores coisas é quando o pastor solta o culto no peito daqueles que estão lá. Ele puxa o corinho, né? Ele puxou o corinho domingo agora também, foi benção. Entendeu? É desse jeito. Você tem que dar liberdade. A Bíblia vai dizer, né, que aonde tem liberdade, ali o Espírito Santo pareia. Agora, você tentar aprender o Espírito Santo de Deus, você prende todo mundo. E deixa eu só ressaltar algo aqui sobre o culto de sábado, para a gente poder explicar sobre esse culto. Esse culto, pegamos todo mundo de surpresa. O quê? Faltava 12 dias pro culto. Aí o pastor Mauro falou bem assim, vamos fazer um propósito? Falei, vamos. Aí eu olhei para todo mundo assim, todo mundo jovem, né? Aí o pastor Mauro falou bem assim, ó, vamos fazer um propósito de 12 dias de monte. 12 dias direto de monte. Aí daqui a pouco, mas ele falou assim, olha, mas é melhor nós também colocar para não ter pacto de sangue. Separação de corpos. Separação de corpos. 12 dias. Aí você pensa, nós que já estamos acostumados, que viemos assim já o Senhor. Agora você imagina, tipo assim, aquela pessoa que está 2 meses, 3 meses. Como você vai chegar e pegar essa pessoa e lançar ela num propósito desse? Tem de ter muito Deus. Sim. E no culto de sábado o Senhor respondeu a cada um e mostrou que Ele era Deus. A busca de cada um nesses 12 dias de monte de separação foi toda respondida no culto de sábado. Aleluia. A glória de Deus desceu, a manifestação do Espírito Santo foi tremenda dentro da igreja. Foi muito lindo, foi muito lindo. É o que está faltando, acho que em muitas igrejas hoje, é essa busca, né, essa entrega. Ainda há, graças a Deus que ainda há igreja, né, como a de vocês, como outras igrejas que buscam, que sobem monte, mas a maioria hoje em dia, a gente vê que é mais, eles tentam prender mais os jovens com louvor, bota ação para ensinar a tocar, para isso, para formar levita, para formar instrumentista, menos levar eles para poder buscar, para ter uma vida espiritual com Deus. Eu acho que é isso que tem faltado muito. Você tocou num ponto muito importante, Diácono Pedro, que os jovens de hoje não têm palavra, são tudo vazio. Sim. Você pega para conversar com um jovem de Bíblia, eles não têm Bíblia. Tem essas músicas novas de agora, misturado com funk gospel, pagode gospel, tudo gospel, que eles colocam, não sei por que gospel no meio, aonde você vai você chega dentro de determinadas igrejas, parece até uma discoteca, cheia de luz brilhando, rodando, esses jovens lá achando que tá buscando Jesus, não tá buscando Jesus.
No meu tempo isso chamava matinê, né? Porque o que vai nos edificar, o que vai trazer o Espírito Santo para nós? A palavra. Se você não tem palavra, você não tem Jesus. Se você não tem palavra, você não tem o Espírito Santo de Deus. E hoje as igrejas estão preocupadas em ter igrejas lotadas, vazias do Espírito Santo. Eu falo na nossa igreja, e é muito legal falar isso daqui, eu não estou preocupada com a quantidade de pessoas que tem na minha igreja. Eu estou preocupada com a qualidade do culto. Eu estou preocupada com a qualidade, o que eu estou oferecendo a Deus, o que eu estou buscando ao Senhor e que eu estou oferecendo às pessoas. Portanto, todas as pessoas do Senhor Deus têm entrado, nós estamos há 5 meses ali. E todas as pessoas que nós convidamos para pregar ou vai impulsionado pelo Espírito Santo, fala, a tenda de vocês vai esticar, vai enlarguecer, vocês vão sair daqui, vocês vão crescer, porque sente a presença de Deus. Aleluia. Eu não tô assim, mas você tá falando que a sua igreja é diferente? Eu tô falando que a minha igreja é diferente, porque a nossa busca é diferente. Sim. Porque tem que ser, porque se fosse igual, eu ficava em qualquer ministério. Né? A gente não abriria o nosso ministério, que foi com muita luta, que foi com muita peleja. Eu e o pastor Robson, nós abrimos a nossa igreja sozinhos. Compramos tudo sozinhos. Ninguém ajudou em nada. Até porque a gente preferiu assim. Eu vou te explicar por quê. Um exemplo. Você me ajuda a comprar esse microfone. Depois eu vou ter que aturar você porque você comprou esse microfone e você estando todo errado. Você foi e comprou esse telefone para a igreja. Você tá com a sua vida toda bagunçada, mas eu vou ter que aturar você porque você comprou esse telefone para a igreja. Quando nós decidimos abrir o nosso ministério, nós deixamos de reformar a nossa casa, com o dinheiro que a gente tinha para reformar a casa, e o Espírito Santo de Deus falou, agora está na hora de vocês abrir a igreja. Está na hora de vocês fazer tudo. E a gente comprou do bom e do melhor para nossa igreja. Sim. E compramos sozinhos. Para depois não vir ninguém errado e falar assim, eu ajudei, vocês estão aí porque eu ajudei. Não, nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus permitiu, Ele quis assim, e é assim que a gente está aqui. Então isso é muito legal. Você tocou em 2 pontos interessantes, e eu costumo sempre falar, né? A nossa juventude hoje, nós nunca vivemos numa geração com tanta sede, eu costumo falar, né? Com tanta sede da presença de Deus. Com vontade, que está lá na frente, que está adorando, que fecha o olho, mas ao mesmo tempo uma geração distante. Exatamente. Entendeu? Porque ao mesmo tempo que tem sede, ao mesmo tempo que quer, mas é uma geração que ainda consegue ficar longe de Deus, porque hoje em dia o mundo digital tem, assim, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela te mata. Ela te mata. Ela te mata. Então hoje em dia você vê muitos jovens tendo aquela ilusão, aquele negócio de que viveu o chamado de Deus tá na rede, tá postando, tá com a agenda cheia, é isso. Na verdade não é isso. E aí você vê aqueles jovens todos com gás, querendo ir, mas pelas motivações erradas, né? Achando que viver as promessas de Deus é estar ali com a agenda cheia, tá com números de seguidores no Instagram e tal, mas na verdade não é isso, né? É verdade. O outro ponto também que você tocou é que é onde muitos pastores se perdem, né? Em manter alguém dentro da igreja, ou por causa do dízimo, às vezes eu tenho que dar oportunidade, eu tenho que levantar, eu tenho que consagrar, porque ele me ajuda no dízimo, como você falou, ajudou a comprar alguma coisa, e muitas igrejas acabam se perdendo por causa disso, né? Sim. Porque acaba ficando aquela pessoa errada ali e atrapalha o desenvolvimento dos cultos, já você não vê mais a presença. Ele atrapalha toda a dinâmica da igreja, acaba tendo panelinha, picuinha, Sim. acaba tendo... As pessoas chegam na igreja não para olhar, não para ver se o Espírito Santo habita ali, mas para olhar em si, torna a pessoa. Nós falamos muito ali na nossa igreja ali, que é o quê? Hoje, a gente fala para você de todo o coração, a gente não vive do dízimo e as ofertas da nossa igreja. Nós, hoje, ali na nossa igreja, a gente sustenta toda a igreja. Tanto eu e tanto o pastor Robson. Se tem alguém ali na igreja achando que tá ali porque é dizimista, tá errado. Sim.
Tudo bem que tem os seus, são fiéis ao Senhor, porque pela palavra do Senhor faz, porque sabe que é certo, dá os 10% do Senhor, mas eles sabem também que tudo que eles estão evoluindo dentro da igreja não é pelo dízimo e oferta deles, mas sim pelo mérito do Senhor Deus ter chamado eles para determinados cargos eclesiásticos. Nós deixamos muito claro dentro da nossa igreja, ô Diácono Pedro, que a gente não depende do dízimo e oferta de ninguém. É muito importante, é legal, você tem que dar o que é de Deus, porque a igreja ela tem que ser mantida pelos irmãos, porque a igreja é comunitária, é para todo mundo, é o bem-estar de todo mundo. Se você vai louvar, você tem que ter um microfone de qualidade. Se você vai tocar uma bateria, você tem que ter uma bateria de qualidade. Se você vai pegar uma guitarra, você tem que ter uma guitarra de qualidade. Mas a gente deixa bem claro ali dentro que, independente de se eles dizimarem ou não, eu e ele, a gente vai arcar com todas as despesas da igreja. E a gente não depende de salário. Ali isso é muito forte. Nós não dependemos de salário de ninguém ali para pagar nossas contas. Sim. Deus ele fez uma coisa tremenda na nossa vida, que quando nós tínhamos o dinheiro, além dele mandar a gente comprar todos os instrumentos da nossa igreja, ele ordenou que a gente reformasse a nossa casa e trocasse de carro antes de abrir a porta da igreja. Olha o profundo disso, porque, um exemplo, pensou se tudo acontece depois que a igreja estivesse aberta, por mais que tivesse 10, 15 membros, ia falar, é com dízimo e oferta. Não é com dízimo e oferta. Abriu a igreja, trocou de carro, mexeu na casa. É tudo que o Senhor Deus quis e Ele determinou. É o que a gente estava falando no início, né? Tem gente que acha que abrir igreja é assim, vou resolvi, tô ali na emoção, vou abrir a igreja, mas não é. Não. Né? Vocês viram que teve toda uma logística do Espírito Santo de Foi, Deus desde o começo. Para poder abrir e para poder se organizar. É o Espírito Santo de Deus. Deus ele é organizado, né, em cada detalhe. Cada detalhe. Desde Gênesis a Apocalipse a gente vê Sim. que Deus ele é organizado em cada detalhe. Deus ele não é Deus de confusão, né? Não. Então, quando Deus ele tá no negócio, acontece o que vocês estão falando. Foi projetado, assim, por mais que vocês não tenham ali botado no papel, mas Deus ele já tinha. Assim. Ele já tinha feito. E aí fluiu e foi algo que o Espírito Santo de Deus. Você sabe de uma coisa? Você tem noção do que, assim, que eu quero falar? Do que o seu Deus, aquele que você adora ele em espírito e em verdade, falar contigo assim, eu quero do bom e do melhor. E você olhar pra cara de um e o outro e falar assim, Deus quer do bom e do melhor. E ele olhar pra você mais uma vez, eu quero do bom e do melhor. Eu não quero nada comprado no marketplace, não quero nada usado, eu quero, é mesmo que ele está dizendo, eu quero tudo novo. E foi, pra glória E foi de desse Deus. jeito que nós fizemos, tudo novo, tudo na direção. Porque eu entendo assim, é igual aonde nós estamos hoje. O Senhor falou assim, eu já tenho a direção para onde vocês vão. E nós estávamos procurando, vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. Não, o Senhor falou assim, é aqui. Não sei o tempo que o Senhor vai nos deixar lá, mas é aqui. E a pastora falou sobre algo que eu quero ressaltar aqui agora, disso tudo. Aí você pensa, quando nós estávamos começando no início, você passar toda essa luta, numa necessidade, dentro da sua própria casa, de não ter praticamente quase direito de você ter o que comer, e daqui a pouco o Deus das maravilhas olhar para você e dizer que quer do bom e do melhor. Aí você pensa, a pessoa que não tinha carro, subiu um monte 14 dias num propósito, e ali Deus não falou nada que estava dando carro para nós, não. Nós subimos no monte num propósito, espiritualmente, para crescimento espiritual. E o Senhor falar assim conosco assim, e cada dia que nós ia fazendo um ato profético. E um desses atos proféticos o Senhor falou assim, cada um de vocês que estão aqui pega uma pedra e leva para casa. A minha eu enfiei no bolso, porque como eu saio para pregar muito, eu ia guerrear fora. Uhum. A pastora Suzana pegou a dela e botou assim por cima do portão. Aqui eu tô botando o meu carro. O meu carro novo. Ou você acredita ou você não acredita. Não acredito. Tô botando aqui em cima o meu carro. Profetizou assim. É forte. E nós passando aquela luta toda de dinheiro. Eu subi lá no monte, lá num dia de chuva. Deixei de mais ou não. O Senhor falou assim, sobe mais um pouco ali em cima. E eu subi em determinado lugar lá no monte, ali na Jaqueira. Tinha assim um vão assim aberto assim, chovendo muito. Tinha uma nota de R$2 caída assim.
Eu desci, o Senhor falou assim, agora divide ela em 4 pedaços. E a gente era em 4 pessoas. Dividi uma para a pastora Suzana, uma para mim, uma para o irmão, outra para o irmão. E ali, daquele dia, entrou uma prosperidade tão grande dentro da minha casa. É aquela pessoa que não tinha R$1 para nada, para pagar um ônibus, se revirar. Hoje tem moeda para um lado, moeda para um outro. Você tá entendendo? E aquela pessoa que não tinha carro, que dependia das pessoas para poder ir para a igreja. O Senhor fez assim, ó, a partir de hoje, tô eu abrindo porta. Amém. É porque a Bíblia vai dizer, né, que o Senhor Deus abriu uma porta grande para mim, com maravilha. Mas são muitos adversários que não querem deixar você passar por ela. Mas o Senhor vai dizer, eu conheço as tuas forças. Sei que tu tens pouca força, mas eu coloco diante de vós uma porta aberta. Aleluia, Jesus. E quando Deus fala que colocou uma porta aberta, você passa por ela, você pode crer. Você pode crer que vai acontecer um milagre. Foi tão assim engraçado que eu quero falar sobre isso aqui rápido. A pastora Suzana colocou 15 dias depois o carro estava na porta. E eu quero frisar uma coisa muito importante para quem já está nos assistindo, vai nos assistir ainda, que eu não sei como você faz. A gente estava passando pelo pior cenário possível. A gente estava literalmente passando pelo deserto, sendo sustentado com o maná dos céus e a água do Senhor Deus. Você olha para o cenário da sua vida e como que você vai imaginar você tendo um carro e você tendo dinheiro? Como você olha para o cenário, você olha e você vai ver destruição, guerra. Você vai se encontrar dentro de um deserto sozinho. E todo mundo entregando para você prosperidade, carro e bênção. Aí você olha para o seu esposo, olha para os seus filhos, vai vir da onde? Como que isso vai acontecer? Eu olho para o meu cenário e olho um cenário de guerra, de luta. Se não é você acreditar no Senhor Deus e ter fé naquilo que vai acontecer, você vai voltar para trás. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E eu sou meio doida. Falar em ato profético é comigo mesmo. Quando eu peguei os R$2 que o pastor repartiu, eu falei, isso daqui minha prosperidade. A pedra era o meu carro. E eu trabalho dessa forma. Eu acredito ou eu não acredito. E tem pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós passamos, achando que não vai acontecer na vida delas, pelo cenário da vida que se encontra. Sim. Só que o Senhor Deus, ele muda cenários, Diácono Pedro. Ele faz uma reviravolta tão grande que da onde você acha que não tem, onde não vai acontecer, acontece. Aleluia. Eu não achava que eu poderia ter um carro. Não só como tive, como já troquei. Eu achava que o cenário da minha vida era viver com as pessoas me ajudando. Hoje quem ajuda somos nós. Então tem pessoas que vai nos ver, que vai nos ouvir, que vai falar assim, eu me encontro exatamente nesse cenário e parece que nunca vai mudar a minha vida. Mas eu tenho uma palavra para essa pessoa nessa noite que é, acredita, tenha fé, que na hora certa, na hora que o Senhor Deus virar a chave da vitória, não tem para quem segure. Deus, ele honra aqueles que buscam ele em espírito e em verdade. Ele honra. E como a pastora Suzana está dizendo, quero te dizer também, para você que está nos assistindo, não tem Satanás, não tem tranca-rua, não tem Zé Pilintra que possa fazer a vontade de Deus entrar dentro da tua casa. Porque quando o Senhor Deus fala que as mãos dele estão estendidas para dentro da tua casa, você crê. Você tende a abrir só a porta. Porque, como eu estou dizendo, as maravilhas dele vai ser tão grande que tem hora que você vai ficar até impactado. Eu, primeiramente, quando o carro chegou na minha garagem, eu fiquei 3 dias sem dormir direito, que eu acordava e olhava na minha varanda assim, eu falei assim, e eu tava pensando, é meu mesmo? É dessa forma. Porque a realidade a realidade o quê? Pô, vou comprar um carrinho aqui de 5, 6 mil. A sua realidade é que você passar no salão, você já tá pensando num carro de 60? Aí daqui a pouco o senhor falou assim, não, vai lá e troca. Aí, e você viver isso tudo é muito Deus. É debaixo muito Deus. De uma promessa, né? Debaixo de uma promessa, mas eu quero te frisar algo. A promessa de Deus não foi liberada no ato. Por quê? É aquilo que Deus promete lá atrás e você semeia lá atrás e você vem colher aqui. Aí quando você bota a tua fé em ação, acontece. Porque a palavra já foi liberada e a palavra de Deus não volta em vão.
É como nós estava dizendo no começo, que eu quero falar para você, direcionamento para você. Eu não sei qual o cenário que você está vivendo. Eu não sei qual o deserto que você está passando. Mas você pode crer que o dono da promessa entra junto com você. Aleluia. E ele quer te dar água para beber. Se é dentro da tua casa, ele entra agora dentro da tua casa. Se é no teu trabalho, ele vai lá agora. Mas o que ele te prometeu, ele é fiel para poder cumprir. Porque quem começou a boa obra é fiel para poder cumprir. Entendam algo dentro da nossa igreja a respeito do mistério da família em Cristo. Nós abrimos a primeira vez a igreja. Veio a pandemia, nós fechamos a porta. Se você vê na nossa igreja, está dizendo assim: a glória da última casa será maior do que da primeira. É forte. Você está entendendo? Então, crê. Somente crê. Somente crê. Que o que você está passando, o deserto que se encontra, não é para morte, é crescimento espiritual. E lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Amém. Amém? Já foi dito tudo aqui, né? Você que está acompanhando, se você está ligado, tenho certeza que você está recebendo da parte do Senhor. E eu queria fazer 2 últimas perguntas aqui, a gente já está se encaminhando para o final. E está sendo tremendo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo aqui. E eu queria agora fazer mais uma pergunta para a gente poder estar finalizando aqui de uma forma mais leve, de uma forma descontraída. Eu queria perguntar, deixa eu só procurar aqui onde eu botei a pergunta. Cadê? Tá aqui. Quem acorda mais motivado para o culto de domingo, cedo? O culto de domingo, a gente não tem culto preferido, né? Porque quem conduz o culto é o Espírito Santo de Deus. Mas o culto de domingo é especificamente eu, porque eu fico a semana toda ali pensando em qual é a dinâmica que eu vou fazer no domingo para poder, assim, unir toda a igreja. Porque é muito raro hoje você ir numa igreja e ver a união, né? Um irmão cumprimentando o outro, querendo saber como o irmão tá. E o Espírito Santo, ele despertou isso em mim, ser diferente. E nós não somos perfeitos, quero frisar isso, é muito importante, nós não somos perfeitos, nós somos o ser humano, ele erra, ele falha, e alguma hora ele vai magoar alguém, porque o ser humano, ele nasceu para isso, perfeito é só Jesus. Sim. Mas durante a semana eu fico muito ansiosa em saber o que o Espírito Santo vai botar no meu coração para fazer na dinâmica de domingo. Domingo retrasado, né, pastor, a gente fez a dinâmica da pregação. E nós colocamos, o Senhor Deus me deu o texto ali e tudo, e nós colocamos literalmente quase toda a igreja a ler, e toda a igreja pregou junto, leu, pregou, cada um falou aquilo que entendeu, e foi uma coisa tão gostosa, Diácono Pedro, sabe? Você podia sentir e ver o Espírito Santo agindo de formas diferentes em cada um ali. E foi muito gostoso, a gente sentiu a presença do Espírito Santo, e eles têm gostado, têm falado para outras pessoas, isso tem atraído mais pessoas para o culto de domingo, e assim, eu vou falar que sou eu, é comigo, o culto de domingo é comigo. Eu já acordo o domingo mais leve, saber que eu não sou eu o pregador, nem o dirigente do culto, entendeu? Mas é benção, tem sido benção, assim, de uma forma tão grande, bicho. E quem erra mais a letra? É que eu sei que vocês dois, a gente conversou aqui antes, vocês dois louvam até às vezes. Dá uma arranhadinha, né? Quem erra mais a letra do louvor Pastor na hora Robson de cantar? Nasceu pra pregar. Pastor Robson nasceu pra pregar, não pra louvar. Eu também, eu não tenho o dom do louvor. Sim. A gente foi uma pastora pregar no culto do Outubro Rosa na nossa igreja, a pastora Roberta Vargas. Sim. Você estava lá. Sim, você lembra? E você viu um determinado momento que ela falou que quando não tem pandeirista, ela vai no pandeiro, quando não tem baterista, ela vai. Então a gente tem que se ensinar dessa forma. Sim. Não esperar ninguém vir fazer. Você tá ali, mesmo que a sua voz não seja perfeita, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Porque quando um falta, você consegue suprir a necessidade e o Espírito Santo acaba conduzindo o culto. Mas os dois não nasceu para louvar, não. É porque a pastora Suzana fala
falo que eu nem pauso. Eu acho que eu tô pregando. Então, quando você tá pregando, você sabe, você vai embora. Quando o Senhor toma você, você vai embora. Então, aí a pastora Suzana fala, pastor, você não foi chamado para louvar, mas eu tento. Eu também, lá na igreja, às vezes eu tento arranhar um pouquinho. Às vezes a missionária Eva, ela vai estar vendo esse vídeo depois, ela bota cada prova. Ela é maravilhosa, eu amo a missionária. Ela, Pedro, louva para cantar os hinos para cantar, tirar os hinos das ofertas. O missionária Eva. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Mas a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo. A gente toca, verdade. A gente vai lá e que tem que fazer, passa salva e vambora. E acabou que a gente não deu para falar tudo que a gente queria, né? A gente ia falar de estratégia, ia falar do processo de libertação. Processo de libertação. Eu acho que vai ter que ter a segunda parte, né? Vai ter que ter a segunda edição aqui, porque tem muita coisa boa para eles poderem falar, muita coisa de Deus para eles falar. A gente vai marcar uma segunda edição em breve aí para eles poderem voltar aqui. E eu vou então deixar, porque já foi tudo que foi falado aqui, foi uma palavra, foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para a gente poder encerrar com chave de ouro, vou deixar o pastor Robson fazer uma oração e a gente encerra este programa de hoje. Amém, pastor Robson? Amém. 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 Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Pai Celeste, Pai querido, Senhor, como sempre falo, Senhor, nem só de pão vive um homem, mas em sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pedimos que o Senhor, Pai, venha, Senhor, tomar nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Senhor, com a mesma edificação que nós chegamos aqui nesse podcast, Senhor, nós possa também poder sair, Pai, cheio da Tua presença, Senhor, porque nós falamos do Teu amor, da Tua glória, da Tua virtude, daquilo que o Senhor pode fazer. Que nesse exato momento o Senhor venha impactar, Senhor, aquelas pessoas que precisam, Senhor, do conforto do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, no mundo espiritual dessas pessoas agora, Pai, liberamos uma palavra de bênção. Senhor, que o Senhor venha cobertar elas com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que o Senhor venha colocar sobre elas a Tua completa armadura celestial. Que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não provém do Senhor, todo espírito de depressão, de ansiedade. Senhor, venha cair por terra no nome de Jesus, Senhor. Que essa casa venha ter um conforto, Senhor, que venha ser abençoado, que venha repousar o Teu Santo Espírito sobre ela. Espírito Santo de Deus, toma nas Suas mãos, porque nós entendemos que tudo que o homem liga aqui na terra é ligado nos céus, então já ligamos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, trazer, Senhor, algo tão impactante na vida dessas pessoas, Senhor. Que ela, Senhor, que o Senhor venha tirar seu coração de pedra e colocar um coração, Senhor, de carne, Senhor. Aqueles que estão afastados, que possa voltar, Senhor, ao primeiro amor, Senhor, porque sabemos, Pai, que aonde abundou o pecado, superabundar a graça do Senhor. Senhor, sabemos que os céus e a terra passam, mas a Tua palavra jamais passarás. Então, Deus, Senhor, entra, Senhor, faça o Teu querer, a Tua morada. Senhor, entra com a libertação, porque o Senhor veio para libertar os cativos, porque quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor levou contigo os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas transgressões, aquilo que não provém do Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor venha abençoar poderosamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Fique aí com esta oração, fique com esse testemunho, esta palavra que foi contada aqui. Eu peço perdão porque eu peguei um resfriado, mas eu não podia deixar de fazer esse programa, porque esse programa foi direcionado, tenho certeza que pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus, ele tem falado, tem palestrado no coração de muitas pessoas, e eu não podia deixar de estar aqui hoje. Então me perdoe se a minha voz falhou pelas tossidas, né? Mas é assim mesmo. E até o próximo programa. Vocês que não acompanham, eu vou deixar aqui, só pra gente ser rápido por causa da hora, mas eu vou deixar aqui o Instagram do pastor Robson, da pastora Suzana, da igreja, tem da igreja, né? Da igreja, para vocês estarem seguindo. Vai estar tudo aqui. Vai estar o do meu Instagram também, vocês querem acompanhar também bastidores, o projeto. Então, só seguir lá. Amém? E fica à vontade, porque aqui tem pregadores, pastor Robson prega, pastora Suzana prega. Então, vocês podem chamar eles lá. Chama, entra lá em contato com eles, porque são bênção de Deus, eu conheço, tem vida no altar. Amém. Amém? E está encerrado mais um programa. Que Deus abençoe.